pecador, convidado meu, que não foi possível estar aqui, porque Deus queria marcar como real cada um de nós que estamos aqui. Livro de 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Davi traz a arca para Jerusalém. Eita, Jesus. Diz assim: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a casa de Abinadab, a casa de Abinadab, e está em Geba. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, habitavam o carro novo. Levando a arca à casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com todas as sortes de instrumentos de madeira e faia, com harpas, saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e segurou porque os bois a deixaram beber. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Davi entristeceu-se porque o Senhor abriu a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o Geteu. Amém? Pode sentar. Soberano Deus, eterno Pai, o Senhor sabe, Deus, o que teus filhos precisam. Deus, nós temos visto a tua operar, as tuas maravilhas aqui nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra separada para o teu povo, separada para a tua igreja. Eu sou apenas um instrumento aqui nessa noite, mas fale com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, o texto que livro é muito importante na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Deus, Ele tinha um elo de ligação, Ele tinha uma comunhão especial com uma nação, chamada esta de nação de Israel. Todos nós sabemos que a nação de Israel foi a nação que Deus escolheu e colocou para ser o povo ao qual Ele viera a governar. E Deus deu ordem a Moisés, ainda quando estava no deserto, para que ele fizesse, construísse uma arca, símbolo da presença do Deus de Israel. Moisés, então, ele pega agora uma madeira de acácia, e ele chama um garoto por nome de Bezalel, e dá ordem e diretrizes a este jovem, para que ele construísse, para que ele fizesse a arca de Deus. A Bíblia nos conta que ele faz a arca, ele forra a arca com ouro, com bronze, com cobre, todas as especiais, todas as riquezas que poderia encontrar ali naquela época. E o mais importante de tudo isso é que aonde a arca passava, todo o Israel se alegrava. Segundo a história da Bíblia Sagrada, a arca passou a ser o símbolo da presença de Deus para a nação de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, todas as nações circunvizinhas, elas se curvavam diante de Israel, porque sabia que Israel tinha a presença
a Bíblia Sagrada que no meio dos querubins existia um olho de águia, ou melhor, 12 olhos representando 5 continentes, 12 nações escolhidas de Deus. E aquele olho daquela arca simbolizava o olho de Deus que tudo vê e que tudo enxerga e que não deixa nada encoberto. Segundo a Bíblia Sagrada, quando eles construíram a arca, eles começaram a caminhar com essa arca pelo deserto, e não faltava água, e não faltava pão, e não faltava alimento, porque a presença de Deus estava com eles. Diz a história da Bíblia Sagrada que dentro da arca do concerto de Deus possuía 3 elementos. O primeiro elemento é as tábuas da lei, escrita por Moisés no monte. Quando Moisés sobe ao monte, ele começa a conversar com o Senhor. Moisés fica 40 dias no monte, e quando Moisés está a 40 dias no monte, diz a Bíblia Sagrada que Deus agora ele dá diretrizes a Moisés para que Moisés escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia. Livros esses são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e o livro todo Deuteronômio. Diz a Bíblia Sagrada que sobre as tábuas da lei Moisés escrevera e colocara os 10 mandamentos de Deus. Era as tábuas da lei representando o Deus de Israel. As tábuas da lei representavam a autoridade de Deus. As tábuas da lei que estavam dentro da arca representavam o império da força e da glória do nosso Senhor e Salvador Deus de Israel. É por isso que aonde a arca passava era sinal de vitória. Diz a história da Bíblia Sagrada que quando Israel possuía a arca, toda a guerra em que Israel estava, Israel não perdia, porque todo aquele que possui a presença de Deus, ele tem um ciclo de vitória para a sua existência, para a sua vida. Aonde ele passar, a glória de Deus vai com ele. Aonde ele caminhar, a glória de Deus vai com ele. É importante, irmão, dizer nessa noite que nós somos completamente
símbolo do dom de maravilhas, era o símbolo do dom de curas, era o símbolo, irmão, dos milagres que aconteceria no meio do povo de Deus. Todas as vezes que nós pegamos a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada e estudar a respeito da arca, nós vamos ver esse elemento que chamado de vara de Arão. A vara de Arão que floresceu, irmãos, dentro da arca nada poderia florescer, mas era o símbolo da presença de Deus. Deus falou a Moisés: olha aqui, Moisés, você quer ter um sinal que eu sou contigo? Pega um galho seco, irmãos. Eu não estou falando de galho verde, porque galho verde para florescer é muito fácil. Eu estou falando de galho seco. Segundo a história da Bíblia Sagrada, Deus precisava levantar alguém no meio de Israel. Deus precisava levantar um sacerdote. Deus precisava levantar alguém para suceder a Moisés. E Moisés ficou intimidado e colocado seu irmão, ainda que Deus tinha falado. Então Moisés pergunta: Senhor, o que eu devo fazer agora para que o Senhor venha confirmar a este povo que o Senhor escolheu meu irmão para estar do meu lado? Deus então agora chama Moisés e diz: Moisés, você vai chamar o líder de cada tribo, o líder de Benjamim, o líder da tribo de Levi, da tribo de Zacarias e todas as tribos. Peça a eles para trazer um galho de oliveira seco. Eu não quero galho verde, é o galho de oliveira seco, sem raiz, sem água, e eles tiraram para mim. E diz a história que Moisés fez conforme Deus pediu. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés agora ele convoca os cabeças das tribos, e cada um com um pedaço de madeira seco, com um pedaço de galho seco em suas mãos. E a Bíblia nos conta, irmãos, que quando todos chegaram com esse galho seco nas mãos, Moisés disse assim: olha, nós vamos enterrar esse galho seco no deserto. Não é na água, não é na lama, não é na terra molhada, é na terra seca, é na terra de 45 graus, que era o deserto que Moisés passara. Você vai enterrar esse galho seco nessa terra seca, e o galho que florescer será a pessoa a quem o Senhor Deus de Israel escolheu para reinar. Diz a história que todos pareceram com o galho seco nas mãos. Quando Deus está chamando os homens a se apresentar diante dele com o galho seco na mão, Deus estava dizendo para a nação de Israel: ninguém deve se aparecer na minha presença de mãos vazias. Ainda que seja um galho seco, eu posso realizar um milagre e você terá um testemunho para contar, mas de mão vazia não. Deus estava dizendo que quando nós viemos para o culto, nós temos que ter um culto racional, um culto de adoração, um culto voltado a Deus, esquecer nossos problemas, esquecer as nossas dificuldades, e entender que aqui dentro desta casa santa, quem reina é o Cordeiro de Deus, o Senhor de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que agora vem Moisés junto com aqueles homens que enterraram o galho seco, voltaram para sua casa. No outro dia, Deus fala: ei, Moisés, é hora de desenterrar o galho, e aquele galho que estiver com a raiz florescida será o homem a qual eu escolhi para realizar proezas. Diz a história